Aqui comigo, ao vivo, hein? 6h30, agora, 6h30, agora. A corrupção vai tremer a partir de agora no programa. O chão da corrupção vai tremer no programa. Porque tem gente insistindo em não entender que as coisas começaram a mudar. Meu caro Adir Machado, boa noite. Boa noite, mano. Você é diretor de controle externo e... De obras e serviços. De obras e serviços. Aqui não é tão grande que a caixona fica assim meio... Me diga uma coisa. Vai ter prefeito na cadeia? Ou ex-prefeito? Essa é uma avaliação que o Ministério Público vai fazer, porque a ação penal é ele quem age. Exato. Né? É onde dá não é o Tribunal de Contas. Prisão, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, nessa parceria, é o fornecedor de informações. Entendi. Faz auditoria, tem alguns achados nessa auditoria, então fornece isso ao Ministério Público que avalia e promove as ações. Nós estamos falando a partir de agora sobre a Operação Wanderers Monte, na parceria Tribunal de Contas e Ministério Público. Mas, Adir Machado, ex-prefeitos já têm motivos para tremer? E ele ria. Bom, o fato, da verdade, a sociedade não tem muito motivo para sorrir. Né? A gente sorri porque, na verdade, faz o jornalismo que a sociedade tem aplaudido dessa forma humorada, né? Exatamente. De apresentar, de dar a notícia. Mas o fato é que a Operação Antidesmonte, eu tenho falado isso recentemente, ela foi criada, pensada para prevenir o desmonte de prefeituras e a inviabilização das novas gestões. Perfeito. E o fato é que, no curso desse trabalho de transição, os auditores encontraram algumas irregularidades que nós não imaginávamos, que com tanto anúncio de que a operação ia ocorrer, que aquilo ia ocorrer. Mesmo assim, continuaram a fazer durante a operação, e já vinha sendo fartamente já vinha sendo feito algumas anunciada. Coisas e outras durante a operação. Eu só vou recordar o caso do Telha. Foi nos dias caso do Telha, porque já viu a público. Da visita. Não é? Então, é prova de que aqueles fatos fatos ocorreram. O caso de Telha, do ex-prefeito Domingos e mais um ex-secretário, que foram afastados, inclusive, e houve bloqueio de recursos. Eles fizeram o quê? Bom, então... os auditores pediram os processos de despesa, a microfilmagem dos cheques. Viram que algumas pessoas sacaram cheques. Então, na verdade, montaram um processo de despesa para afirmar que, por exemplo, foi o posto de gasolina, foi comprar combustível. Certo. E quando, na verdade, dentro dos processos de despesas, quem sacou foi uma outra pessoa, foi para pagar uma outra coisa. Nota fiscal que foi juntada de outro período, enfim, um processo todo desconexo. E uma parte dessas irregularidades durante a operação? Isso por quê? Porque a maioria das notas fiscais utilizadas para justificar uma despesa que não estava justificada foram tiradas, algumas foram tiradas num posto de gasolina de manhã até a noite, no mesmo dia, minutos depois. Para justificar uma sequência de notas o mal fiscais, feito que já tinha sido feito. O mal feito que já tinha sido realizado. Isso foi que o Ministério Público entendeu, vamos dizer assim, um tanto que agressivo a proposta. Entendi. É a pessoa tentar dificultar ou ludibriar uma investigação que está em curso. Entendi. Agora que é para nós aqui, nós dois. Vocês vão pegar só a telha, que é pequenininha. Entendi. Não. Eu gostaria de garantir à sociedade que a auditoria séria, ela muitas vezes é paulatina, não é tão rápida quanto a sociedade espera, porque também não podemos cometer injustiças. Vamos só dar o exemplo dos cheques que eu ouço o seu programa todos os dias. Na boca do caixa, sacados na boca do caixa. Na boca do caixa. O que acontece com os cheques? Eu paguei uma empresa que me prestou um serviço de informática. Não foi você não, né? Não, o prefeito. O o secretário de saúde, de educação. Mas fez um pagamento de um serviço de informática, R$1.000. Entendi. E o empresário, o pequeno comerciante, recebeu o cheque nominal a ele mesmo, foi no banco, sacou o dinheiro e foi realizar as suas despesas. Esse cheque saiu na nossa relação, porque foi um cheque sacado no caixa, para essa expressão. Perfeito. Cheque caixa. Porém, não tem nada de irregular aqui. O que ocorreu foi que neste universo de 55 mil cheques avaliados, porque saíram na boca do caixa, alguns eles são informados no CISAP com outro valor. Isso nos chamou a atenção. Outros não foram informados no CISAP.
Peraí, o cheque era, digamos, de 50 mil e o CISAP é o quê? O CISAP é um sistema de auditoria pública, é um sistema de tecnologia de informação, de informática. Perfeito, então era de 50 mil, mas no CISAP aparecia o quê? 30? 10 mil, 20 mil, 100 mil, enfim, os valores não batiam. Ora, não tem muito sentido eu alimentar o sistema dizendo que o cheque é de 10 mil, quando o papel ou o extrato bancário diz que foi 50 com aquela mesma numeração. Outras vezes, quem sacou foi pessoa diversa daquela que consta do cheque ou do processo de despesa, uma pessoa diferente. Um terceiro caso é um mesmo cheque aparece em 2 processos de despesas diferentes para coisas completamente diversas. Ora, só existe um título com aquele número. Cheque de número 1080. Perfeito. O cheque fala, não adianta. O cheque fala, não tem nem jeito, né? Então, aí o primeiro caso que mostra aqui é caso pequeno de R$1.000, que realmente houve serviço, não houve fraude nenhuma, é daquela boca aqui acima. Agora, o segundo caso, que é dos cheques assim, volumosos, de valores volumosos, é daquela boca. Na boca do caixa. A minha boca que é pequena, imagine. É assim, na boca do caixa, para fazer isso aqui, ele não quer dizer, não sei porquê. Então essa demora, muitas vezes a população cobra-se. Qual é o resultado da operação? É porque precisa separar o joio do trigo. Esse cheque que foi sacado pela pessoa correta, pelo serviço prestado, daquele outro que está em suspeição. Entendi. Então, quantos cheques estão na mira do Tribunal de Contas? Eu diria que assim, toda semana pelo menos uns 500 cheques começam a aparecer. Já vamos para a conta de uns 2 mil de solicitação de Então não são os 800 que foram informados. É porque do dia que você teve a informação para cá... É a inflação do cheque, né? Isso, mas de 55 mil... vê que existe um trabalho de depuração do tribunal. Isso porque amanhã alguém diz, o tribunal me colocou como suspeito. Não, veja que foi 55 mil no universo, só 2 mil está investigado. As pessoas não são condenadas. Ex-secretários da Prefeitura de Aracaju têm motivos para não dormir bem? Olha, não podemos negar que Aracaju não foi privilegiada no sentido de não ter a Operação Antidesmonte. A Operação Antidesmonte chegou por último no município de Aracaju, porque foi feito um trabalho no interior, não é por acaso, é porque no caso de Aracaju, pelo tamanho, nós precisávamos de uma força maior. Exato. Tanto que eu vou recordar aqui que a visita em loco feita na Prefeitura de Aracaju não foi feita apenas pelos auditores do Tribunal de Contas, pelos analistas de controle externo. Mas também por representantes do Ministério Público. 3 promotores acompanharam, eles foram. É prova de que Aracaju merecia uma atenção, um cuidado especial. Me diga, especial. 2 ou 3 ex-secretários de Aracaju têm motivos para tomar Lexotan hoje? Eu preferia não separar, não segregar. O fato é que Aracaju, toda a sociedade percebeu que Aracaju vivia um problema, e que aquele problema não tinha uma aparente justificativa. Por que eu estou falando de aparente justificativa? Porque eu mesmo tive a oportunidade de, pessoalmente, apresentar a conhecidos nossos, que eram gestores da Prefeitura de Aracaju, e eu fui, em nome do tribunal, demonstrar que a receita da Prefeitura de Aracaju cresceu tal qual a receita de outros municípios. Ou seja, o problema lá não era falta de dinheiro, mas gestão. Pronto. Agora, a despesa cresceu muito mais que o crescimento da receita. Entendi. Eu vou só dar um exemplo com a sua terra. Itabaiana, a receita entre 2013 e 2015 cresceu cerca de 21%. Sim. Mais do que a inflação no período. Perfeito. Mas a despesa cresceu 11%. Não significa dizer que o prefeito 11. lá, porque eu não, aqui, 21, não 11% lido, a despesa. Isso, então ele controlou a despesa e conseguiu fazer os pagamentos. Perfeito. Aracaju, no mesmo período, a receita cresceu 21% e a despesa cresceu 27%. Aí não dá para administrar. Pelo menos os relatórios fiscais, a despesa com o pessoal de Aracaju estava dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Logo, só podemos imaginar que as despesas foram outras que não as despesas como eu tenho pouco pessoal. tempo. É verdade que um ex-secretário da Prefeitura, fortíssimo da Prefeitura de Aracaju, gestão passada, ele teve problema de saúde no Tribunal de Contas? Sim, realmente essa infelicidade ocorreu, porque é um problema de saúde, a gente só torce pelo Mas tinha alguma coisa a ver com a investigação? Eu realmente não sei. Não sei. Mas isso foi noticiado, o fato realmente ocorreu e o tribunal deu toda a assistência, deu todo o apoio necessário. Ou seja, todo o material foi entregue já ao Ministério Público? De Aracaju, não.
De Aracaju não. De Aracaju, este Vocês estão material protegendo continua... alguma pessoa? O que é? Não. Certamente que não. Inclusive, gostaria de deixar claro que esse material não circula na mão dos conselheiros, ou mesmo na minha, certo. mas na mão de servidores efetivos do Tribunal de certo. Contas, então, do Tribunal de estão Contas. lá com toda a independência. E, neste caso, a gente não acelera sem razoabilidade qualquer análise. A nossa ideia é realmente de forma consistente. O presidente sempre fala que muitas operações no Brasil foram feitas, até deu cadeia, mas as pessoas saíam e não davam em nada, porque muitas vezes havia precipitação na avaliação. Exemplo, que e a gente gostaria que fosse tudo bem. Então, eu lhe pergunto para a gente encerrar o seguinte, uma estimativa, quantos ex-prefeitos, por exemplo, podem ter problemas? Olha, eu poderia 2, 3, dizer 4. pelo menos... Não. Eu poderia afirmar pelo menos que do ponto de vista cível, ou Sim. seja, de irregularidades administrativas, certo. não menos que uma dezena de municípios, no realmente, mínimo 10. Porque nós encontramos, só na primeira fase, 8 graves problemas. Em 8 graves problemas, quer dizer, 8 locais do estado de Sergipe que realmente não tinha razoabilidade. Só para você ter ideia, logo nas primeiras semanas de operação, os juízes todos ficaram convencidos dessa realidade e bloquearam contas dos municípios. Entendi. Aquilo já era um sinal de que além de Telha, que é um fato notório, os outros não. Não, tem alguns municípios realmente que se apresentavam muito problemáticos, certo. Municípios no sertão, municípios no Baixo São Francisco, na região Centro-Sul. Gilmar, a auditoria está em curso. Porque, veja bem, eu fui informado que tem do Baixo São Francisco, aí deve ser Telha mesmo, talvez mais, não sei. Um no sertão do Sergipe, no mínimo um no sertão. Sim. Do sertão. E 2 ou 3 ex-secretários da Prefeitura de Aracaju. Eu tô errado. Aracaju é um problema, não é? Já foi visível foi visível para a sociedade. Mas eu posso lhe dar um caso. Quando está muito adiantado, eu posso lhe dizer. Pois não. Por exemplo, o município de Aquidabã era um município que até bem pouco tempo estava gerando um problema administrativo. Sim. Né? Então, é um município que foi realmente cuidado, pensado pela auditoria na operação. Foram encontrados problemas. Muitos em Aquidabã. Também. Autoridades que não eram de prefeituras também devem ter motivo para ter dor de cabeça? O promotor doutor Henrique Cardoso falava assim, ele colocou o dedo assim numa xícara de café e passou no papel. Ele está falando o seguinte, fica digital em todo o processo. Então, para ele... requerido, réu, em um processo, por exemplo, de improbidade administrativa, eram todos aqueles que deixaram digital no papel. Certo, mas quem deixou digital no papel? Quem deixou? Bom, aí agora, esse é um fato bastante interessante. O auditor, ele aponta todos aqueles que, de alguma maneira, tinham a possibilidade, inclusive, de impedir que aquele mal ocorresse. Certo. E tudo isso será levado para o Ministério Público e fará essa avaliação. Você avalia que a sociedade vai começar a tomar conhecimento, o que é a partir de março? Pelo menos a minha avaliação técnica, eu sou advogado, estou ali no momento naquela função de controle externo. Penso eu que a operação antidesmonte chegará ao momento que terá cumprido o seu papel. Ela encerra o trabalho da auditoria, porque o tribunal faz isso ordinariamente, através dos seus conselheiros, suas coordenadorias, então, mas as responsabilizações, mas os processos decorrentes dela vão durar muito tempo. Ou seja, é possível que no final de 2017 ainda tenha processos sendo iniciados. Iniciado por ocasião de alguma coisa levantada na operação. A partir de março agora, a gente já pode ter alguma informação? Pelo menos do que diz respeito ao Tribunal de Contas, até o mês de março nós esperamos entregar tudo o que podemos ao para o Ministério Público. Isso significa muito obrigado, dizer que logo adiante. Sei que você vai viajar depois, a gente vai lhe agradecer bastante. Quando chegar o momento, eu vou trazer aqui só para agradecer. Eu que agradeço por tudo. Um abraço. Disponha, viu? Muito obrigado.